Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje um novo bloco de 10 receitinhas que eu gostaria de explicar para vocês como faremos. Estas receitas elas fazem parte de um assunto que eu ainda não abordei no meu livro 3-4 Comida no Prato, mas pretendo fazê-lo brevemente. Nós vamos ter 10 receitinhas entre doces e salgados de receitas sem glúten e sem lactose. Por quê? Porque existem algumas crianças que são intolerantes a esses itens, tanto ao glúten quanto à lactose. Ao longo das 10 receitinhas, eu explicarei caso a caso para vocês, tá bem? E outra, não é porque uma criança tem intolerância ao glúten ou à lactose que ela precisa se privar das gostosuras doces e salgadas, não é? E vocês que não têm intolerância a glúten e a lactose também poderão fazê-las e comê-las, porque serão gostosuras, tá? Mas por um motivo principal, de vocês serem solidários ao amiguinho que não pode comer o glúten que é contido na farinha de trigo e a lactose contida no leite, certo? Porque aquele dia que o seu amigo for para sua casa, você vai poder oferecer a ele um pão bem gostoso, sem glúten, e um bolo muito bom, sem lactose e sem glúten, feito com muito carinho por você para o seu amigo. Vamos aprender? Olá, queridos alunos! Nós vamos hoje para a nossa aula de número 41. E esta aula é de uma receitinha de um mix de farinhas sem glúten. Como eu havia dito para vocês na introdução desse novo bloco, nós vamos fazê-lo todo com receitinha sem glúten e sem lactose. Então, primeiramente, vamos aprender o que é o glúten. O glúten é uma proteína que contém na farinha de trigo, na cevada, no centeio, no malte. E esta proteína, misturada com algum líquido ou água, um outro líquido qualquer, forma como fosse uma goma, que é esta goma que dá leveza e maciez para um pão, um bolo, certo? Então, é muito difícil uma outra farinha substituir a farinha de trigo. Para isso, nós vamos ter que aprender hoje, como base de todas as nossas próximas receitinhas, este mix de farinhas sem glúten, tá bem, queridos? Por que sem glúten? Porque existem algumas pessoas que o organismo não aceita glúten. Tem muitas reações adversas, dor de barriga, inchaço, desinteria, muitas outras reações. E a pessoa, quando é diagnosticada que é intolerante ao glúten, precisa tirar a farinha de trigo primeiramente. Precisa tirar outras coisas também, mas em primeiro lugar a farinha de trigo, tá? Só que antes de nós falarmos desta intolerância ao glúten, eu queria dizer a vocês que tem 3 regrinhas muito importantes
independente de serem intolerantes ao glúten ou não. Essas 3 regrinhas são essas. Olha, que eu gostaria que todas as crianças tomassem conhecimento destas regrinhas. Olha aqui, será que dá para vocês enxergarem bem? Ó, aqui, ó. Descasque mais e desembrulhe menos. O que significa? Que eu tenho que comer mais produtos naturais do que produtos industrializados. Descasque mais e desembrulhe menos, tá? Primeira regrinha para uma boa saúde. Segunda regrinha para uma boa saúde: ter equilíbrio na quantidade e na qualidade dos alimentos. Porque adianta eu comer um prato enorme de arroz e batata frita? Não. Eu estou bem alimentado? Não. Então, eu tenho que tomar cuidado tanto com a quantidade para não ficar obeso, comendo porcarias, tá? E também não ter todos aqueles nutrientes que o meu organismo precisa. Então, a segunda regrinha importante: ter equilíbrio na quantidade e na qualidade dos alimentos. E o terceiro, e tão importante quanto os 2 primeiros, fazer atividades físicas. Aquela criança que só fica sentada, que só fica olhando no celular, no computador, não está adquirindo uma boa saúde. Atividades físicas, qualquer movimento é uma atividade física. Brincar, correr, jogar. Entenderam os 3 conselhos? Não esqueçam que são muitíssimo importantes para todos, não só para as crianças. Mas é bom que agora na infância vocês adquiram estes 3 hábitos, tá bem? O que é um hábito? É aquilo que eu faço com frequência, tá bem, queridos? Então agora vamos à nossa receitinha. Já disse para vocês que é muito difícil substituir a farinha de trigo. Eu não posso simplesmente substituir a farinha de trigo pela farinha de arroz, porque todas as farinhas que eu escolher, elas não têm todas as qualidades que a farinha de trigo tem. Então a nossa receitinha não vai ficar boa se eu substituir simplesmente uma farinha de trigo por uma farinha de arroz. Então vamos ter que aprender este mix. Com este mix, nós vamos substituir igualmente uma farinha de trigo por uma xícara, por exemplo, se a medida for xícara, for em xícaras, for em gramas, nós podemos substituir igualmente uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de mix de farinhas sem glúten. Tá bem, queridos? Entenderam a lição? Então, hoje, nós vamos começar pela farinha de arroz. 500 gramas de farinha de arroz. Tá aqui, ó. 500 gramas de farinha de arroz. 350 gramas de fécula de batata. Nós encontramos facilmente em qualquer supermercado. Fécula de batata, tá? E 140 gramas, essas medidas, vai ser necessária a balança, tá bem, queridos? E 140 gramas de polvilho doce, E por último, a coisa mais estranha aqui
é 10 gramas de goma xantana. Goma xantana a gente quase não encontra no mercado, mas nós encontraremos a goma xantana que é vendida assim de pacotinho. Eu compro quanto eu quero, 100 gramas, 120, 140, 200, como vocês quiserem. Sabe onde? Em casas de produtos naturais. Essas casas que vendem grãos, cereais, que vendem produtos naturais de uma maneira geral. E vejam que quantidade pequena, só 10 gramas de goma xantana, porque esta daqui, ela vai fazer, às vezes, do glúten que existe na farinha de trigo. Entenderam? Então está aqui as 10 gramas, olha como é um pozinho branco, que eu colocarei aqui e farei o quê? Mexerei muito bem esse mix, muito bem, bem mexido. Depois que eu perceber que está bem misturadinho, eu guardarei este mix ou num vidro com tampa, ou num pote com tampa, para utilizá-lo sempre que eu for fazer uma das receitinhas deste bloco. Tá bem, queridos? Entenderam a receitinha? Muito fácil, não é? Então, nós vamos fazer logo em seguida, na próxima aula, a primeira receita nossa sem glúten e sem lactose. E agora, neste finalzinho de aula, como todos os blocos anteriores, eu sempre trago para vocês algum conhecimento novo. Este conhecimento novo, neste novo bloco, eu escolhi o seguinte tema: curiosidades do mundo. E eu vou contar para vocês qual é a primeira curiosidade que eu vou dizer para vocês. Primeiro, eu vou explicar de onde vem a palavra curiosidade. A palavra curiosidade tem origem no latim, curiositas, curiositas, e significa desejo por conhecimento ou desejo por informação, coisa que todos nós queremos. A curiosidade é uma característica presente nos seres humanos e em outros animais. É capaz de promover o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades. A primeira curiosidade do mundo que eu contarei a vocês é a seguinte: a Rússia é o maior país do mundo, ocupando cerca de 10% de toda a terra do planeta. Tá bem? Gostaram desta curiosidade? Em todas as aulas eu trarei uma nova para vocês, tá bem? Até mais, queridos!